Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio aqui desse podcast. E hoje eu tô aqui com duas presenças ilustres. À minha direita, Coronel Rodrigo Luiz. E aí, Lucas? Boa noite, tudo bem, cara? Ixi! Hoje tu errou meu nome, macho, velho. Lucas não. Thales, pô. E aqui à minha Lucas esquerda... Tudo bem, isso é normal, isso Só acontece. pode descontrair, né? E aqui à minha esquerda, o Dr. Kit Rola, o cara que praticamente não, o cara fundou o SAMU aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, né, doutor? Isso, Thales. Não vou errar seu nome, não, viu? Aí, pronto, tá vendo? E aqui do meu lado, o cara, o Rodrigo, acho que muita gente já conhece ele. Ele é coronel do Exército. Exato. E hoje é o proprietário da Cursos... Time tático, curso e Assessoria e Cursos, né? Isso. E hoje, pra gente começar esse bate-papo, eu queria trazer um pouquinho da percepção das ruas, do que é que está acontecendo hoje, da grande sensação de insegurança que a gente tem hoje. E com certeza também várias ocorrências que o SAMU vem prestando hoje em dia por conta dessa violência grande, né? Exatamente. E Rodrigo, como é que tá assim, a tua percepção na sensação de insegurança nas ruas? A sensação de segurança nas ruas, ela é medida por meio das mortes violentas intencionais, né? Pode continuar, Felipe, só vou aumentar aqui um pouquinho. Ah, tá sem problema. É ao vivo aqui. Isso aí. Então, as mortes violentas intencionais, elas são contabilizadas e nesse contexto aí a gente tem a sensação de segurança ou de insegurança. Uhum. Nós temos aí o Anuário da Segurança Pública, que também reflete e traz dados estatísticos em relação a isso. E nesse contexto, né, do ano de 2021 para o ano de 2022, a segurança pública ela melhorou bastante seus índices. No entanto, ainda perdura aí uma sensação de segurança nos grandes centros urbanos. Uhum. E, doutor Kit, e em relação ao SAMU, como é que está essa percepção? Está tendo mais casos, mais de violência assim, do que de acidentes? Isso que o Coronel Rodrigo falou reflete diretamente no atendimento do SAMU, né? A gente é acionado, na realidade a Central de Regulação do SAMU ela funciona dentro do CIOPS, que é dentro de um local onde a polícia, o bombeiro, o trânsito, o IML, todos os órgãos de segurança pública e o SAMU trabalham juntos. Então, sim, a gente acaba sendo acionado quase que simultaneamente, né, para uma ocorrência desse tipo, e a gente chega com muita brevidade na ocorrência, né? E tem sido, assim, frequentemente ocorrências, primeiro, numa população muito jovem, né? A população que muitas vezes não é nem maior de idade, já está lá atuando no crime organizado e a gente acaba atendendo essas pessoas e às vezes chega nessas comunidades e está lá só o corpo da vítima e ninguém dá muita informação com medo, sim, do que pode acontecer, né? E muitas vezes já liquidada a fatura, né? O SAMU não tem nem chance de salvar, porque na realidade, muitos tiros, é uma violência muito grande. E isso tem acontecido com bastante frequência nos últimos anos, né? Inclusive, nós já fomos alvo de assalto na própria viatura do SAMU, né? Pra você ter uma ideia. Isso aí é fruto da guerra de facções que existe hoje em dia, né? Existe uma luta entre uma facção e outra, tentando um pegar um território do outro. Isso aí causa uma insegurança muito grande, porque uma facção executa uma ação criminosa, sobra para a gente, cidadão de bem. Né? E daí influencia diretamente lá no SAMU. Então, acho que isso também reflete muito o aumento da qualificação das pessoas por fazer a sua própria segurança, né? Ter a sua segurança privada. Sem dúvida. A gente vive num ambiente, nosso ambiente urbano, ele é bastante híbrido. Então, a pessoa está aqui numa situação de normalidade e, de repente, pode eclodir um arrastão, pode eclodir um tiroteio, um assalto, né? E a pessoa tem que estar preparada, realmente preparada, para saber como é que ela vai executar uma ação dela para mitigar o perigo e até para sair daquela ação ali, né? Então, e foi por isso que você criou os cursos da Time Tático? A Time Tático ela foi idealizada por quê?
porque desde que eu me formei, as minhas especializações elas estão todas calcadas na parte de primeiros socorros e na parte de segurança pública, particularmente na segurança pública. Então, a gente, ao longo da nossa caminhada aí pelo Brasil todo, a gente nós experimentamos aí bastante situações no norte do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, são modalidades, modus operandi diferentes que a gente traz, coleta todas essas experiências no Brasil, e aí a gente vê muito aí Brasil afora, particularmente agora na era da informação, né? Que a gente vê muitas escolas oferecendo cursos que não são cursos assim focados para a segurança do cidadão. Né? São mais focados particularmente aí para oferir ganhos remuneratórios. Né? Então a intenção foi essa, unir o útil ao agradável, ou seja, formar um cidadão de bem para que ele possa proteger a família dele, né? E poupar vidas. Essa é a finalidade, realizando um trabalho sério. Massa. E, doutor Kitt, esses cuidados, né, que na parte dos primeiros socorros, a gente sabe que é extremamente importante a gente ter pelo menos uma noção, mas eu queria que você aprofundasse mais assim, por exemplo, ocorreu alguma coisa e aquele curso ou então aquele conhecimento vai salvar a vida daquela pessoa de alguma forma. Thales, hoje ter conhecimento de primeiros socorros é fundamental, porque por mais esforço que o SAMU faça em chegar rápido, existe um delay entre a ocorrência e a chegada do SAMU. E muitas vezes aquela ocorrência ela depende diretamente de quem está lá no local, de saber prestar o primeiro atendimento antes que o socorro especializado chegue para dar continuidade. Né? É importante tanto ele saber prestar, mas também ter ideia de quanto ele está se expondo, né? Saber até onde ele pode ir enquanto cidadão, né? E principalmente saber acionar o SAMU. Né? É fundamental que ele consiga chegar até a vítima, consiga fazer uma abordagem segura. A gente tem uma frase no SAMU que a gente brinca e diz que socorrista bom é socorrista vivo. Né? A primeira coisa que a gente interessa é estar vivo. Então, a segurança da cena é fundamental. Então, a gente passa isso sempre para os nossos socorristas, né? E a população também tem que ter esse conhecimento maior de que antes dele se dirigir ao paciente, à vítima que está ali na rua, ela tem que ver como é que está o trânsito, como é que está a situação, se não está correndo risco de vida para ela também. Em seguida, ele tem que avaliar essa vítima para poder passar os dados para o SAMU de uma maneira mais concreta. Então, você vai ver que no acionamento do SAMU, a primeira pergunta que a telefonista faz é o seguinte: o senhor está no local da ocorrência? Porque se ele não tiver, ele não vai saber detalhes importantes para a regulação médica, inclusive para saber que tipo de viatura a gente vai deslocar. Então tem vários tipos de ambulância. Tem vários tipos. E baseado nessa informação é que o médico regulador que está lá no CIOPS, ele direciona o tipo de viatura baseado na gravidade. Então, essa informação, muitas vezes, a população acha ruim, porque demora ali alguns minutos nas perguntas, mas, na realidade, muitas vezes a ambulância já foi deslocada, uma ambulância mais simples, e ela continua conversando para ver se precisa uma outra ambulância de maior complexidade. Então, é importantíssimo que quem se dirija lá saiba prestar esse socorro, mas saiba avaliar a vítima, né? E o que é que ela tem de lesões para que a central de regulação envie a viatura correta. Massa. E, Rodrigão, os cursos lá da time tático são só mais voltados para segurança e sei que também tem dos primeiros socorros, né? Mas eu vi que tem um curso lá que é o APH tático. Exatamente. Né? O que é esse curso de APH tático? O APH tático, ele surgiu nos Estados Unidos da América, né? Por meio da Marinha Americana. Então, na década de 90,
foi constatado que haviam muitas baixas nos combates, né, que os Estados Unidos estava combatendo aí ao redor do mundo. Em 93, na Batalha de Mogadíscio, na Somália, foi constatado e concretizado que os combatentes eles estavam morrendo mais pela consequência do ferimento do que o ferimento em si. Ou seja, uma hemorragia, uma obstrução de via aérea, né? Então, a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Ela, por meio do Comitê do Trauma norte-americano, o que eles fizeram? Eles instituíram normas, né, que viraram o TC3. Né? Lá virou o TC3. É uma sigla norte-americana, né, de cuidados táticos em combate. Né? No Brasil, é muito embrionário. Então, no Brasil, ele foi normatizado em 2018 pelo Ministério da Defesa e em 2022, no dia 4 de julho agora, de 2022, pelo Ministério da Justiça. Então, é uma coisa muito embrionária. Então, é o TC3 nos Estados Unidos, né, e no mundo todo. E no Brasil, ele foi normatizado como APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar tático, que ele mistura não só atendimento pré-hospitalar, mas também no ambiente hostil, ou seja, no ambiente que o atendente ele pode estar correndo risco de vida, com um tiro, uma perfuração, um acidente, seja lá como for. Então, atendimento pré-hospitalar numa área tática. É basicamente isso, Thales. Massa. E, doutor, esse atendimento do APH tático, os profissionais do SAMU, eles fazem também algum tipo de preparo parecido com esse? Originariamente, a gente, quando instituiu o SAMU aqui no Brasil, não tinha nada relacionado ao APH tático. Mas, recentemente, nos últimos anos, está tendo uma procura espontânea dos profissionais que atuam no SAMU para exatamente se proteger e saber atuar em situações de risco. Então, essa procura espontânea talvez tenha despertado empresas, né, para ofertar cursos por uma necessidade realmente hoje do profissional do SAMU de se qualificar e atuar em áreas de situações de risco. Né? Então, o APH tático ele tende a crescer cada vez mais e essa capacitação é muito benéfica para quem atua no ambiente pré-hospitalar, na rua. Né? Rodrigo, e quais são os cursos que são oferecidos lá na Time Tático? E assim, qualquer pessoa pode fazer ou tem alguma capacitação que a pessoa precisa ter, algum curso anterior? Nós vamos chegar lá. Antes de falar disso, nós vamos falar aqui do Dr. Kit. O Dr. Kit é proprietário da NC Saúde, que é o Núcleo de Capacitação e Simulação de Saúde, né, referência aqui no Ceará. Então, assim, obrigado pela presença. Não é não? Tá aquilatando aqui nosso podcast. Com certeza. Então, a Time Tático ela oferece alguns cursos, né? Cursos na área tática e na área de primeiros socorros. Né? Então, quais são os cursos táticos que nós oferecemos? Tem um APH tático, que a gente já falou, né? Que é atendimento pré-hospitalar tático. Temos aí o curso de segurança urbana e familiar. Nada mais é que normas e procedimentos que foram colhidas aí durante muito tempo em diversos países, inclusive Israel, que ministra esse tipo de instrução nas escolas primárias, né? Que são procedimentos para o cidadão comum, né? Andar seguro no seu dia a dia. Então, desde estacionar um carro até você estar numa casa do Airbnb ou de um hotel e verificar se tem alguma câmera ali Cara, lhe tem filmando. muito relato disso, né? Muito relato e muito importante. E no final desse curso de segurança urbana e da família, a gente dá uma degustação de 5 tiros de arma curta num stand indoor, que já é o link para o curso de tiro. Então, cidadão comum que quer aprender a atirar, ele pode fazer o curso na Time Tático também. E existe o curso de tiro tático, que já é voltado para o cidadão que ele possui arma, é portador ou tem a posse de arma, né? Ou então um integrante do órgão de segurança pública ou de uma força de defesa, das Forças Armadas. Né? Ele vai realizar o tiro tático. Nós temos o curso de primeiros socorros, que é básico, que foi o Dr. Kit falou aqui, que é fundamental para cada um. Né? E diz até o seguinte, tem a Lei Lucas agora, né, doutor? Que diz que qualquer docente ou integrante da administração de um estabelecimento de ensino, ele tem que possuir o curso de primeiros socorros, não é isso? Isso. Exatamente. Temos também o curso de primeiros socorros online,
né? E, por fim, nós temos aí a mentoria, né, para concursos públicos e também preparação para o TAF no concurso de admissão. Massa. E se diz que assim, basicamente qualquer pessoa pode fazer esse curso, né? E o direcionado seria... Eu deixo essa deixa porque eu esqueci de falar de um, que é o curso de segurança de autoridade. Né? Então a gente tem um contexto hoje de segurança, em segurança pública muito grande, né? E os dignatários, as autoridades, elas procuram pessoas para realizarem a sua segurança. Né? E daí nós preparamos essas pessoas também para realizar o curso de segurança de autoridade. Né? E eu fiquei curioso nesse curso que você falou de segurança urbana e da família. Como é que é o curso em si? Thales, é o seguinte, qualquer pessoa acima de 16 anos pode realizar esse curso. Né? Como eu lhe falei, isso é uma matéria obrigatória nas escolas primárias lá de Israel. Né? Então, nada mais é que uma sobrevivência urbana, né? Para que você esteja protegido e a sua família também. E assim, quais são situações que são abordadas nesse curso? Situações que são abordadas. Por exemplo, eu vou entrar no meu portão. Eu embico o carro diretamente no portão ou eu paro paralelo à rua para ter uma via de escape? Né? Uma outra situação, eu aluguei uma casa no Airbnb, estou hospedado num hotel. Pô, eu tô achando que tem muita luzinha por aqui. Como é que eu faço para descobrir se tem alguma câmera ali me filmando a minha intimidade? Né? Outra situação interessante por exemplo, dentro de casa, os primeiros socorros domésticos, né? Choque, engasgo, isso tudo faz parte da prevenção. Né? Na rua, como é que eu procedo, como caminho na rua? Né? Na verdade, não é como eu caminho na rua, é como é que eu procedo quando eu vou estar de encontro com uma pessoa que quer me assaltar ou que quer fazer algum malefício comigo. Então, assim, são procedimentos e normas que a gente explica, né, para que o cidadão esteja seguro o tempo todo. Massa. E esses cursos, você tinha me falado uma vez que eles são credenciados, né, pela ANAT? São credenciados pela ANAT Brasil. A ANAT é uma associação de instrutores táticos, né, que ela foi fomentada aí na reunião de ex-integrantes das Forças Especiais Israelenses, né, e da SWAT de Israel, que é a Yaman. Então, eles normatizaram, né, eles são detentores da doutrina israelense. Então, dentro dessa doutrina, eles formaram uma credenciadora, ou seja, diversas escolas de formação táticas ao redor do mundo, elas são aquinhoadas por essa credenciadora. Né? E a Time Tático é uma delas que foi contemplada aqui no Brasil. Que massa. Dr. Kitt, e essas credenciadoras, né, que dão esse... como se fosse um aval, né? Elas normatizam a doutrina. Normatizam, né, a doutrina para a administração desses cursos. Qual é a importância, assim, de ter as credenciadoras certas, da pessoa, na hora que for procurar um curso, ver que aquele curso é certificado por uma credenciadora de renome, de compromisso? É fundamental, né? Na área médica também tem várias certificadoras. Por exemplo, para a INC Saúde, a gente tem a American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, que certifica alguns cursos, que a INC é sítio de treinamento, reconhecido aqui no Ceará. E esses cursos, eles pontuam em prova, em concurso público, exatamente pela credibilidade que dá, né? Sem falar que é um curso reconhecido em vários países do mundo, né? Pela certificadora, mas pelo protocolo que ela utiliza. Sim. Ou seja, ele é validado em vários países e que realmente funciona, salva vidas, né? Então, a gente tem duas certificações internacionais, a ANC, né? Uma é o Colégio Americano de Cirurgiões e o outro é a American Heart Association, que tem vários cursos. Dentre eles, assim, nessa linha de primeiro socorro, a gente tem um Stop the Bleed, por exemplo, que é um de controle de hemorragias, né? Que é muito, muito utilizado, como o Coronel Rodrigo falou, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, na escola. Esses cursos são dados para qualquer pessoa e eles sabem prestar esse atendimento inicial, né? Até que o
o socorro especializado chega. Então, as credenciadoras elas servem para mostrar a seriedade das empresas, né? E para mostrar que os protocolos, quando bem aplicados, eles salvam vidas. Massa. E falando aqui do lance dos primeiros socorros, voltando aqui para o APH tático. Por exemplo, eu quero fazer o curso de APH tático. O que é que eu vou aprender? O que é que isso vai me beneficiar? Né? Assim, o que é que vai ser o diferencial de eu saber o APH tático ou saber só um curso de primeiros socorros básicos? Antes de mais nada, você se usou como exemplo, né? Você falou assim, eu vou fazer o curso de PH tático. Rapaz, tá à vontade. Nós temos o público-alvo, né? Então, qual é o nosso público-alvo? Agentes de segurança, da parte de segurança pública, militares das forças de defesa, ou seja, das forças armadas. Aí, como a gente vive num ambiente híbrido de insegurança, estendido para o pessoal do SAMU, de serviço móvel, né? Para o pessoal que trabalha em hospital, tinha trabalhado lá, o pessoal vai lá resgatar, entendeu? Então, assim, você vê que é um leque muito grande. Então, por exemplo, eu civil não poderia fazer. Eu acho que você pode fazer. Eu acho não, tenho certeza que você pode fazer. Porque você está, por exemplo, saindo de um banco, né? Eu pensei que tu ia dizer assim, tu tá aqui no estúdio, cai a luz dessa na tua cabeça. Não. Mas aqui não é um ambiente hostil. Né? Você está num banco. Aí você saiu do banco, ocorreu um assalto. O pessoal está saindo, atirando para o alto, está atirando contra o segurança, você toma um tiro no braço. Ou o teu primo do lado, Deus o livre seu primo disso, né? Pois é bom bater na madeira. Tome um tiro no braço. Você vai fazer o quê? Você vai ligar para o SAMU, aí pega uma veia aí, que é uma veia calibrosa, né, doutor? Você vai fazer o quê? Então, no Brasil, você está imerso a qualquer momento no ambiente hostil. E daí é que eu digo para você, qualquer cidadão pode fazer. Né? É lógico que nós temos táticas e técnicas de entrada, né, para pessoas que acompanham uma equipe tática, entendeu? É uma coisa diferenciada. Você vai lá, você não está habituado com isso, você vai aprender a fazer isso. Entendi. E não se qualificar para isso. Mas uma situação que você pode realizar os primeiros socorros em ambiente hostil é muito interessante. Né? E existe aí, complementando sua pergunta, e o Dr. Kit pode até afiançar o que eu estou falando, nós temos um processo mnemônico para o APH normal, sem ser no ambiente hostil, que antigamente era ABCDE, ou ABCDE. Hoje já é o X, A, B, C, D, E. O X é o que, doutor? Hemorragia maciça. Que é um dos primeiros princípios do APH tático. Então, você vê que a coisa está tão intrínseca, né, que o APH está entrando para o campo tático. Entendi. Você entendeu? Entendi. E o APH, doutor Kit, ele já é bem comum, bem utilizado assim dentro da medicina ou é uma coisa que ainda está crescendo? Quando eu me formei, não era. Quando eu me formei, era uma coisa assim... Pra você ter uma ideia, eu há 30 anos atrás, quando eu entrei no APH, todo mundo me chamava de louco, né? Pô, você passou 6 anos na faculdade de medicina para trabalhar dentro de uma ambulância, na rua, em vez de trabalhar no hospital. Mas é que essa área era muito pouco conhecida aqui no Brasil. Eu tive que sair do país, fui à França, conhecer o SAMU francês, né? Conhecer o modelo como eles trabalham. Depois tivemos um treinamento de americanos, paramédicos e médicos aqui no Brasil, para que a gente criasse realmente o nosso modelo próprio aqui no Brasil. E o que é desconhecido causa medo, né? E o SAMU, na realidade brasileira, é uma mescla desses dois modelos aí internacionais. O SAMU francês e o serviço de APH americano. Né? O americano ele se baseia muito mais no paramédico, na figura do paramédico, que é mais atendimento de trauma, de rua, e o francês é mais domiciliar e clínico, que é a figura do médico. Então, na realidade, é um somatório desses dois serviços. Mas hoje aqui no Brasil ele já é bem mais presente. Hoje, né? já tem todas as normatizações, mas eu estou falando aí, essa época, 88, 89, né? Aí veio depois algumas portarias e normatizações. Para você ter uma ideia, a primeira portaria colocando médico no serviço foi em 98. Foi 10 anos depois que eu comecei. Então,
a coisa vai acontecendo, depois é que vem as leis, né? Para poder regulamentar. Está quase igual a pega tática. Começou na década de 90 nos Estados Unidos e está sendo normatizado agora no Brasil. Então, 10 anos depois, o Conselho Federal de Medicina instituiu a obrigatoriedade de ter médico na regulação e médico na intervenção dos serviços de APH, né? E o SAMU, esse nome SAMU, só veio em 2003, né, com a Política Nacional de Urgência. Então veja aí que antes disso tiveram experiências aqui no Brasil e fora do Brasil até chegar nesse modelo que hoje é tão conhecido como SAMU, né? Coronel, pai, vamos falar do negócio aqui que eu tava me coçando para falar. Já. Diga aí. Eu tenho muita vontade de fazer curso de tiro. Certo. O curso que tem lá na Time Tático é o curso de tiro para você aprender a manusear e atirar, e também tem o tiro tático. Tiro tático. Né? Qual é a diferença desses dois cursos? Bom, antes de falar do tiro e do tiro tático, é bom a gente enfatizar que durante muito tempo, né, a arma de fogo ela foi muito criminalizada, né, dizendo como se fosse um instrumento que machucasse os outros, etc. Realmente machuca, mas se for muito mal utilizado. Né? Então é nesse contexto que a Time Tático vem qualificar os seus alunos para realizar o tiro e o tiro tático. O que é o tiro? Você é um cidadão, tem interesse em praticar o tiro, que o tiro, por acaso, é um esporte. Existem competições de tiro e até uma modalidade olímpica. Sim. Né? Então, o que ocorre? Você quer fazer um curso, você quer praticar o esporte, você procura uma escola, procura a Time Tático, por favor. Na hora. Aí vai lá, você vai aprender a manusear o armamento, você vai aprender a manutenir o seu armamento, fazer a limpeza dele, você vai aprender sobre balística, fundamento de tiro e, por fim, você vai atirar. Então tem todo um protocolo, toda uma segurança para você chegar no stand e atirar corretamente. Existe até a hipótese de atirar com arma de airsoft primeiro, para a pessoa se ambientar. Eu já sou craque. Para a pessoa se ambientar com o stand e depois poder atirar com a arma de fogo normalmente. Né? Esse curso ele é feito por IAT, que é o Instrutor de Armamento e Tiro. Ele é credenciado pela Polícia Federal, né? Não é qualquer um que pode ministrar a instrução, entendeu? E você, tendo o curso de tiro, você pode sim pleitear, né? Junto à Polícia Federal, os órgãos de controle, né? Que é o Exército e a Polícia Federal, a adquirir seu armamento. Né? Ia ser um colecionador, porte, né? Atirador e caçador, né? E pode até solicitar o porte, dependendo da função que você exerce, né? E pela conveniência da Polícia Federal. Se a Polícia Federal achar que você é um cidadão que tem condições psicológicas e que necessita usar armamento, você pode ter o seu porte de arma. Né? Senão você vai ter a posse da arma. Ela vai estar em casa, né? Aí você vai para o stand, você vai, coloca a arma no carro, tem a posse dela, transporta, chega lá, você atira e volta para casa. Mas ela tem que ser transportada fechada, né? Dentro da case, alguma coisa assim? Você tem que ser transportada. Não, aí é o seguinte, em 2018, né, tem uma norma que diz que o atirador ele pode transportar seu armamento transportar de sua residência até o stand. E do stand até a sua residência. Por quê? Porque não faz sentido uma pessoa estar com a arma, né, você ser abordada por um meliante qualquer e você está lá com a maleta dentro, você vai morrer com sua arma. Né? Então, foi o DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, instituiu essa portaria e autoriza o atirador a ir de sua residência até o stand de tiro portando sua arma. Né? Legal. E esse é o curso de tiro? Esse é o curso de tiro. E o tiro tático? O tiro tático, ele já é voltado, aí você não pode participar. Acabou o podcast? Aí ela já é voltada já é um curso voltado para os operadores de segurança pública e para os operadores de defesa, ou seja, integrantes das Forças Armadas. Um cidadão comum, vamos dizer assim, comum que não é das Forças de Segurança nem das Forças de Defesa, não é bacana realizar esse curso, né? Não é o público-alvo. Na verdade, não é nem autorizado, porque são técnicas e táticas utilizadas para o militar, para o operador de segurança pública. Atirar em movimento, ele vai mudar de posição, ele vai trocar carregador, né? Ele vai atirar em alvos distintos, a gente troca a coloração do alvo vermelho, alvo amarelo, né? Para treinar ali o reflexo do atirador. Eu acho que assim, que isso poderia até ser
enquadrar, sei lá, numa situação de risco. Um cara que invadiu sua casa, tem que saber como se proteger, onde se proteger, né? Porque não vai dar pra você ficar parado, pegar a arma e atirar no cara. E fazer sua defesa, né? Tipo, tem situações, você tem que saber se portar, é um procedimento. É um procedimento. Que é aprendido também. Mas você não quer que eu fale tudo aqui, não, né? Deu curso aqui, não, né? Não, eu vou lá. Não, mas tipo, existe esse curso também, mais assim, mais direcionado aí de como fazer já entra para na um cidadão. Segurança urbana e familiar. Né? Que tem essa vertente para quem tem a posse de arma. Não. Ou não. Segurança urbana e familiar é meramente defesa. Ninguém ensina lá a fazer imobilização tática, desarme. Isso aí, coisas que inventaram por aí e tem causado bastante acidente ao redor do mundo, né? Então, para você ter ideia, para fim de estatística, para quem reage a qualquer tipo de assalto na rua, né, ou qualquer outro lugar, a estatística é de 5% de sucesso. Caraca, muito baixo. É muito baixo, entendeu? Por quê? Por causa do fator surpresa, né? O meliante, ele detém a surpresa. Então, você não sabe quantos tem, você não sabe quem está à sua retaguarda, quem está cobrindo ele. Então, assim, na dúvida, não reage. Mas existem pessoas qualificadas para reagir. E existem pessoas que têm até que reagir. O policial armado... ele não pode deixar. Não, ele morre com a própria arma. Com a própria arma. É pesado, né, cara? Infelizmente, é a sensação de insegurança, né, cara? Nem o policial escapa, né, de ser alvo da galera. Né? Não escapa. Não escapa. E é por isso que ele tem que se qualificar. Se qualificar em primeiro socorro, se qualificar na parte tática. Nós tivemos esse ano aí 2 policiais federais mortos aí. Foi uma tragédia. Doutor Kit, a gente falou no começo do episódio, né, do lance das estatísticas também que aumentaram nos atendimentos do SAMU, né? Você acha que seria interessante a galera que compõe o SAMU, que está na rua, que faz atendimento na rua, ter esses cursos táticos para poder ter a sua própria segurança antes de socorrer alguém? Sim, com certeza, né? E a procura, como eu falei, tem aumentado bastante exatamente por essa insegurança do tipo de atendimento, do tipo de profissão que a gente tem, né? De trabalhar 24 horas em qualquer local, né? Desprotegido, desarmado. Então é importantíssimo quem trabalha nas ruas, quem trabalha 24 horas, ter o conhecimento tático de como se proteger e se defender, né? E um curso dessa natureza, do APH tático, ele complementa as ações, né, de você, muitas vezes, resgatar uma vítima num local que lhe coloca em risco. Então, se você não souber como entrar, como se proteger, você pode ser um alvo aí fácil. Verdade. Inclusive, no APH tático, um dos procedimentos que prescrevem no APH tático é o seguinte: o ferido desacordado, ele tem que ser desarmado. Por quê? Porque quando ele desmaia, quando acontece uma falha na memória dele, um trauma, alguma coisa, quando ele retorna com a mesma memória que estava anteriormente. Ou seja, se ele estava combatendo, ele está com a arma, ele acorda do nada, está o socorrista fazendo atendimento nele, ele pega a arma e atira no socorrista. Entendi. Então, até para isso é interessante. O cara pegar a arma, saber desarmar, saber desmuniciar a arma, tirar o carregador, colocar num local seguro. É muito importante. Verdade. Então a gente vê que por esse papo de hoje a gente já percebe, né, que é extremamente importante, são duas áreas que estão de mão dadas já, né, que é a parte tática, a parte do APH tático, com a parte do atendimento, o primeiro atendimento médico, né? E eu vou te dizer mais, os nossos profissionais de SAMU e de outros serviços de APH estavam indo fazer esse curso fora do estado, em São Paulo e tudo, e hoje com a empresa, com o time tático aqui no Ceará, a gente vai ter um local, talvez regional, não só aqui no Ceará, para fazer esse tipo de treinamento. Porque realmente pelo que a gente conversou, é extremamente importante. Fundamental. Ter essa junção da parte tática com dentro do primeiro atendimento, né? Seja pelo SAMU ou até mesmo por um cidadão. A própria situação do centro urbano, ela faz com que o APH tático vá para cima
desculpa, que a parte tática vai para cima da parte de APH. Que elas se perpassem, entendeu? Verdade. Não tem jeito. Verdade, gente. E vamos encerrando aqui esse episódio. Queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele joinha e deixa nos comentários aqui o que você achou, alguma pergunta aqui pro Coronel, pro Dr. Kit, que eu tenho certeza que eles vão olhar e vão trocar uma ideia com vocês também pelos comentários. E aqui também vai estar o @ dos dois. Meu irmão, te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Sua presença. Dr. Kit, estou Prazer. conhecendo hoje. Um prazer imenso de conhecer ele e receber aqui no nosso podcast. E, galerinha, um abraço, vou ficando por aqui. Fui!